Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho para mais um devocional diário. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Nós estamos meditando sobre a série Vencendo os Gigantes da Nossa Vida, tendo como base o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Já vimos o que nós precisamos fazer à luz desse texto para vencer os gigantes. Primeiro, não desistir dos nossos projetos, do nosso ministério. Segundo, buscar informação precisa sobre tudo o que está acontecendo. Terceiro, não dar ouvidos ao negativismo. Quarto, o que a gente vai aprender quando passar por essa situação? Que lição que Deus quer que nós aprendamos? Hoje temos mais alguns passos. O primeiro deles, gente, é usar aquilo que nós temos, certo? Usar aquilo que nós temos. Veja o que diz aqui no capítulo 37 e no capítulo 17, perdão, veja o que diz o versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras dos ursos, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul: vai e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Davi tentou lutar, tentou usar a armadura de um guerreiro, mas ele nunca tinha usado aquilo, gente. Mas a funda, a pedra, ele sabia usar. O bordão, ali, o cajado de pastor, ele sabia usar. E ele usou isso que ele sabia usar. O que eu quero dizer para você, que Deus te capacitou com dons e talentos. Na hora da dificuldade, meu irmão, o que você sabe fazer? Use isso que você sabe fazer. Quantas pessoas perderam o emprego e acham que agora vai viver uma bancarrota, mas aprenderam a se reinventar. Quantas pessoas lembraram que sabiam fazer bolo, que sabiam fazer alguma coisa e sobreviveram a essa dificuldade? O que você sabe fazer? Quais são os dons e talentos que Deus te capacitou? Use isso no meio da dificuldade. Porque às vezes quando o gigante se levanta, quando a dificuldade se levanta, a gente acaba esquecendo de todo o nosso potencial. A gente acaba esquecendo de tudo aquilo que Deus nos abençoou, que Deus nos capacitou. E é nesse momento que nós precisamos fazer uso de tudo aquilo que a gente sabe usar. Davi não sabia usar armadura, mas sabia usar muito bem uma funda. Sabia muito bem usar um cajado. E isso que ele tinha, ele usou. Vocês lembram quando Moisés foi reclamar para Deus: Senhor, aí está o mar na frente, o exército de Faraó atrás. O que Deus respondeu para Moisés? Moisés, o que tu tem na mão? Um cajado? Toca no mar com o cajado. Meu irmão, o que Deus colocou na tua mão? Use isso. Às vezes nós estamos lá negligenciando os dons e talentos que Deus nos deu. E a gente pode vencer as dificuldades usando aquilo. E às vezes a gente está enfrentando dificuldade porque deixa aquilo enterrado. Lembra da parábola dos dons e talentos? Do homem que deixou os seus dons e talentos enterrados? Meu irmão, não deixe seu dom e talento enterrado. Use aquilo que Deus te deu. Use aquilo que Deus te capacitou. Use esses dons e talentos. Não desista, vá lá. Esse é mais um passo. Na hora da dificuldade, use aquilo que Deus te deu. Outra coisa interessante, se você prestar atenção nesse texto, quando o exército via aquele gigante, morria de medo e chamava ele de gigante, de um grande homem. Mas nenhuma vez você vai ver
Davi chamando ele de gigante, chamando ele de guerreiro e tendo medo. Davi lhe fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que eu quero dizer para você? Olhe os problemas de cima para baixo. Olhe os problemas com os olhos de Deus. Alguém já disse, né, que a gente não pode chegar para Deus e dizer que nós temos um grande problema. Nós temos que chegar para o problema e dizer que nós temos um grande Deus. Quando você olha um prédio de 50 andares de baixo para cima, você vai achar que ele é insuperável. Mas se você estiver no avião lá de cima, vai achar aquele prédio uma pequena formiguinha. Então aprenda a olhar os problemas de cima para baixo com os olhos de Deus. Entenda que Deus está no negócio. Você serve a um Deus poderoso que está acima de tudo. Davi entendia que aquela luta não era apenas contra ele, não era contra o simples exército, era contra Deus. E ele fala, o Senhor vai pelejar por nós. Esse é um circunciso, ele não tem compromisso com Deus. Então a palavra de Deus para você hoje, para vencer o gigante, é isso. Use os dons e talentos que Deus te deu. Use a capacidade que Deus te deu. Não enterre. E olhe as dificuldades, os problemas de cima para baixo com os olhos de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.